Boa noite. São Paulo, 29 de março de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e esse é mais um episódio do Nicoleles Night News. Pois bem, como prometido, eu começo o programa desse domingo, logo depois da sinfonia habitual noturna dos paulistanos, anunciando duas ótimas novidades que eu espero que sejam do agrado de todos vocês. A primeira delas é que nós fechamos aqui na TV Rádio Big Bang uma parceria com os jornalistas livres para que todos esses vídeos que eu produzo aqui, todos esses comentários e os outros programas que eu vou fazer ao longo desse período de quarentena aqui, possam ser reproduzidos no site dos Jornalistas Livres, numa coluna, vamos dizer assim, de vídeos chamada O Mundo de Nicoleles em Tempo de Covid-19. Então, é com muito prazer que eu agradeço aos jornalistas livres por essa oportunidade. Esses vídeos vão ser reproduzidos em todas as plataformas online, no Facebook, no Instagram, e eu espero que eu possa interagir ainda com um grupo maior de pessoas interessadas em ouvir uma visão científica, política, econômica e social dessa pandemia, além, evidentemente, de uma discussão mais até geopolítica dos efeitos que essa pandemia vai ter no futuro da humanidade. Além disso, eu também gostaria de anunciar uma segunda parceria com o site Tutameia, que vai basicamente permitir que eu tenha um programa junto com a Eleonora e com o Rodolfo todas as segundas-feiras para conversar com todos os assinantes do site Tutameia, também sobre o impacto, né, dessa pandemia no nosso mundo atual e no futuro, né, do que vai acontecer no futuro com os efeitos, né, multidimensionais desse evento histórico, épico. E o nosso programa vai se chamar Nicoleles na Pandemia, e a partir de amanhã, começando às 13h30, toda semana nós vamos ter uma discussão, um debate de temas atuais, o resumo da semana e os temas do dia, do começo da semana, sobre a pandemia. Nesse embalo de parcerias e novos colaboradores, eu gostaria também de dizer que hoje aqui no Nicoleles Night News eu gostaria de inaugurar um novo programa da grade da TV Rádio Big Bang que vai se chamar No Nervo e de Bico. Alguém pode estar ouvindo mal aí, talvez tenha pensado que tenha ouvido mal, mas o título é esse mesmo, No Nervo e de Bico. E eu explico. Quando eu era criança e jogava bola lá na rua Chanés, em Moema, quando a gente ouvia uma barbaridade, alguém falar uma barbaridade inominável, um troço sem proporção, a molecada da minha rua dizia que, meu Deus, o cara chutou o nervo e de bico, né? Com o bico do pé, que dói para burro quando alguém chuta o seu nervo de bico. E eu vou criar o programa, que eu espero que seja um pouco mais curto que o Nicoleles Night News, talvez assim de manhã ou no horário do almoço, para rapidamente, em 2, 3 minutos, falar um pouco do evento que motivou a classificação, seja de uma frase, de uma decisão ou de um fato no Brasil e no mundo, que foi classificado como no nervo e de bico. Então, a partir dessa semana, eu vou anunciar para vocês o horário, assim que eu tiver uma avaliação melhor aqui da minha agenda aqui, de outras coisas que estão acontecendo em paralelo, mas eu espero anunciar logo amanhã à noite no primeiro programa da semana. Hoje, como eu tinha prometido, eu gostaria de fazer uma reflexão. Evidentemente, todo mundo tem os dados, a explosão mundial, nós provavelmente vamos chegar a 1 milhão de infectados nessa semana. Hoje, o Dr. Fauci, o coordenador científico do National Institute of Health, da Task Force americana do coronavírus, anunciou numa entrevista à CNN que a expectativa dele é que
no mínimo, os Estados Unidos tenham 200 mil fatalidades nos próximos meses relacionadas ao coronavírus, mas ele deixou claro que esse é só um número aproximado, que como é um alvo que se move, né, o vírus muda de características, esse número pode ser só uma estimativa inicial, o que para mim sugere que os técnicos epidemiologistas americanos podem estar já pensando em cenários muito mais altos. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei no outro dia, a pandemia de 1918 da gripe espanhola, que na realidade é a gripe americana, matou mais de 650 mil americanos, o que é mais do que a soma de todas as mortes nas guerras dos últimos 100 anos dos Estados Unidos. Ninguém sabe se o coronavírus vai chegar perto desse número dramático de fatalidades, mas eu tenho a sensação que os epidemiologistas americanos estão muito preocupados. Então, nesse sentido, ao invés de discutir esses números e outros eventos trágicos que seriam cômicos se não fossem trágicos aqui no Brasil, eu gostaria de hoje deixar vocês com uma reflexão básica. Uma reflexão que eu fiz ontem numa live experimental no Instagram, que infelizmente eu só descobri como salvar a live depois que eu fiz, ou seja, eu perdi ela, está lá no meu Instagram, @mnicoleles, mas que eu vou tentar reproduzir aqui nos últimos 4 minutos do programa de hoje, que é basicamente a seguinte: é preciso que todos nós tenhamos em mente que o mundo que nós conhecíamos até o começo dessa pandemia virtualmente derreteu. Haverá um novo mundo depois que a pandemia for solucionada ou pelo menos for controlada ao redor do planeta. Então, uma variedade de abstrações mentais, como eu gosto de chamar, e como eu discuto no meu último livro, amplamente, curiosamente, discuto amplamente isso, sem saber, evidentemente, o que estava para acontecer, uma variedade de abstrações mentais poderosíssimas, mas que não são nada mais do que abstrações criadas pela mente humana, que eu gosto de chamar do culto ou da igreja dos mercados e o Deus dinheiro, simplesmente chegaram no limite. E, apesar de terem se transformado nos últimos 250, 300 anos como o centro da cosmologia humana, como a coisa mais importante que dita todos os outros atos e expressões humanas e que controla a nossa vida em todos os níveis, essa cosmologia centrada no culto da Igreja dos Mercados e no Deus Dinheiro sofreu um golpe dramático com essa pandemia, porque ela mostrou que se você usar essas abstrações como o fator mais importante para determinar todo o resto da atividade da civilização humana, enormes fragilidades se abrem que podem ser expostas num frigir de um piscar de olhos, como foi essa pandemia. Porque quando você só pensa no dinheiro, no lucro, na visão financeira da vida, você se depara com falhas gritantes dos sistemas de saúde, como está acontecendo nos Estados Unidos. Boa parte dos americanos estão tendo um choque, o maior choque das suas vidas ao descobrir que os Estados Unidos não está preparado para responder a uma pandemia, porque não tem um sistema único de saúde e não tem um sistema que permita que todos os americanos tenham acesso universal à saúde, sem ter que possuir um seguro privado, que é caríssimo lá, apesar que as seguradoras brasileiras estão fazendo de tudo para ficarem mais caras aqui, como eu já falei para vocês. Enfim, quando você visa apenas o lucro, quando você só tem o dinheiro como ponto de referência, essas fragilidades mostraram claramente nas últimas 2 semanas que a exposição da humanidade a eventos catastróficos que podem chegar a serem eventos de extinção da espécie, como o aquecimento global, como pandemias como essa que nós estamos vivendo e como outras que eu vou discutir com vocês, mesmo porque eu já falei, uma delas é o objeto do meu livro de ficção científica que eu estou escrevendo, e eu não vou revelar aqui o segredo porque vocês vão perder o mistério do livro que eu comecei a escrever anos atrás e que agora eu vou realmente terminar porque ele é muito premente.
quando você expõe a civilização a essas fragilidades, você está demonstrando que o modelo que existia, o modelo que dominou as relações políticas, sociais e econômicas do mundo nos últimos 2 séculos, não tem mais condição de ser mantido dessa maneira. Então, como eu falei hoje com meu grande amigo, o professor Beluso, nós vamos precisar de um outro contrato político, econômico e social para o mundo, um outro evento tipo Brentwood, para decidir as relações econômicas das nações e como que nós vamos lidar com um novo tipo de cosmologia. Aquela que eu gostaria, como cientista, de ver é uma centrada no cérebro humano, na mente humana, no humanismo, em tudo aquilo que representa a condição humana, porque esse deveria ser o centro das nossas preocupações. Mas esse é um outro assunto que eu espero discutir em outros shows, em outros programas e inclusive na série nova que eu espero que vocês prestigiem no Nervo e de Bico e nos programas agora no Jornalistas Livres e no Tutameia. Boa noite, fiquem em casa, cuidem-se, não desanimem, não fiquem deprimidos, nós somos maiores do que o vírus. Boa noite.